paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos os queridos e amados irmãos inscritos do canal. Aqui é o vosso irmão em Cristo, irmão Marcos Paulo, e eu gostaria de pedir para os irmãos para compartilhar, para se inscreverem, aqueles que ainda não são inscritos no canal, deixarem seus comentários, deixar o seu like, é muito importante para que o YouTube ele possa divulgar o canal para mais pessoas, amém? Agradeço a todos desde já. Eu gostaria de meditar com os irmãos a palavra de Deus que está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, a igreja que está em Roma, no capítulo de número 6 e no versículo de número 23, que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus amados irmãos, está muito quente aqui hoje, mas a palavra de Deus que eu quero vos transmitir aqui rapidamente, sem muitas delongas, é as consequências do pecado no homem. Nós sabemos que o pecado, ele trouxe inúmeras consequências para o ser humano. Ele trouxe inúmeras consequências para a raça humana. E não somente os homens, como também a terra, como também os animais, as árvores, foram atingidos com o pecado. O pecado trouxe consequências amargas e terríveis para o mundo inteiro. E então, meus irmãos, antes de falar sobre algumas consequências que o pecado gerou no ser humano, eu gostaria que os irmãos entendessem que a palavra pecado no hebraico significa errar o alvo. A palavra pecado no grego significa sair da rota. A palavra pecado no latim significa passos falsos. Ou seja, também dá para dizer que a palavra pecado significa sair de uma direção, de um caminho e cair. Por quê? Passos falsos também leva a pessoa a cair. Então, toda essa conotação de pecado significa errar, significa sair, significa passos falsos. Aleluia, glória a Deus. Então, nós vemos que quando a Bíblia ela está falando sobre pecado, a Bíblia está dizendo em errar um objetivo, errar um alvo. Quando a Bíblia está falando em pecado, a Bíblia está dizendo em sair de um caminho, sair de uma rota. Quando a Bíblia ela está falando em pecado, a Bíblia está dizendo em passos falsos, ou seja, é algo que não está firme, é algo que não está alicerçado, é algo que não está edificado. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Então veja, uma das consequências que o pecado ele gerou no ser humano é fazer com que o homem se afaste de Deus. O pecado, meus amados, ele faz com que o homem queira se afastar de Deus. O pecado, ele faz com que o homem queira se distanciar do Criador. Aleluia! Este é o primeiro problema que o pecado gera dentro da consciência, dentro da mente, dentro do coração do homem, fazer com que o homem se afaste de Deus, fazer com que o homem vá para longe da presença de Deus. A segunda consequência que o pecado trouxe para o homem e para a raça humana é o pecado traz maldições. A terra foi amaldiçoada. O homem sofre maldições por causa do pecado. O homem sofre maldições por causa do pecado que o homem comete ou cometeu em sua trajetória, em sua vida. Nós vemos quantas maldições as pessoas carregam na sua vida. Nós vemos quantas maldições desde o princípio do mundo. O mundo sofre com essas consequências. O mundo sofre com as maldições por causa do pecado. A terceira consequência que o pecado traz é manchar o espírito do homem, ou seja, manchar as suas
vestes na presença de Deus. Nós sabemos que quando nós cometemos o pecado, quando nós praticamos o pecado nos contamina, o pecado nos mancha, o pecado faz com que as nossas vestes se tornam vestes impuras, sujas, diante dos olhos do Senhor. O pecado tem esta característica de manchar a pessoa diante de Deus. E em quarto lugar, a outra consequência que o pecado traz, o pecado gera a morte. Nós vemos aqui em Romanos, no capítulo 6 e versículo 23, que diz: porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O pecado leva a pessoa para o caminho da morte. O pecado leva a pessoa para o caminho da morte espiritual. O pecado leva a pessoa para o caminho da morte física e da morte eterna. Veja quão consequente é viver no pecado. Veja quão terrível é praticar o pecado. Veja quão terrível é querer viver no pecado. Glória a Deus. O que mais que o pecado trouxe como consequência dentro do ser humano? Primeiro, o pecado cega, o pecado tira a visão, o pecado não deixa a pessoa enxergar as coisas de fato como são. O pecado, meus amados irmãos, ele embaça a visão da pessoa, ele embaça a visão do crente. O crente que gosta de viver no pecado não consegue olhar as coisas como de fato são. Ele fica cego por causa do pecado. Outra consequência que o pecado traz endurecimento no coração. A Bíblia Sagrada diz no livro de Jeremias que o pecado endurece o coração. A pessoa, quanto mais peca, mais seu coração fica duro, mais seu coração fica petrificado, mais seu coração se endurece, se fecha e não deixa o Espírito de Deus trabalhar, e não deixa o Espírito de Deus convencê-lo do pecado. Aleluia, glória a Deus. O que mais que o pecado faz, o que mais o pecado trouxe como consequência? O pecado trouxe como consequência a cauterização da consciência. O pecado tem este problema, que ele começa, meus amados, de uma coisa simples, de uma coisa fútil, e ele vai se alterando, vai se multiplicando, e quanto mais a pessoa entra neste enredo do pecado, a sua consciência, a sua mente, ela vai sendo morta, ela vai sendo marcada, ela vai sendo, como diz, cauterizada. E quanto mais cauterizada fica a mente da pessoa, mais difícil fica a pessoa voltar para o caminho de Deus, mais difícil fica para a pessoa voltar para a verdade, mais difícil fica para Deus convencer a pessoa de alguma coisa. Por quê? Porque a sua mente foi cauterizada pelo pecado. Aleluia, glória a Deus. Veja, meus amados, quanta coisa o pecado faz. A Bíblia diz que outra consequência do pecado, o pecado engana. O pecado, ele engana. Por quê? Porque a pessoa pensa que no final das contas, que no final da sua vida, tudo vai acabar. Ou seja, a pessoa morreu, acabou. A pessoa morreu, descansou. Não. Isto é um engano do pecado. O pecado engana, o pecado seduz, o pecado atrai e o pecado destrói. Aleluia, bendito seja para sempre o nome do Senhor. Então veja, meus amados, tudo isto o pecado faz. O pecado afasta o homem de Deus, o pecado traz maldições, o pecado mancha o espírito humano, o pecado leva à morte, o pecado cega, o pecado endurece, o pecado seduz, o pecado engana, o pecado cauteriza. E alguém pode ficar se perguntando: pois bem, o que eu tenho que fazer então para poder me livrar dessas coisas? O que eu tenho que fazer para me livrar deste pecado? O que eu tenho que fazer para me libertar deste pecado que eu estou viciado?
Este pecado que eu não consigo deixar, este pecado que está destruindo a minha vida, este pecado que está me afastando de Deus, este pecado que está endurecendo o meu coração, este pecado que está manchando a minha alma. O que eu devo fazer? Eu vou começar aqui a falar algumas coisas que você pode fazer para Deus te libertar do pecado. Como sair do pecado? Primeiro, não existe outra maneira de sair do pecado a não ser por meio de Cristo Jesus. Para sair do pecado, você precisa ter uma vida e um encontro poderoso e genuíno com Cristo Jesus. Jesus tem que estar na tua vida. Você tem que estar em Cristo. Cristo tem que estar em você. Aleluia. Se você ainda não tomou esta decisão, tome esta decisão a partir desta mensagem e entregue a tua vida para Cristo, entregue o teu coração para Cristo, entregue a tua alma para Cristo, entregue o teu espírito a Cristo, e Cristo vai começar um processo de libertação do pecado sobre a tua vida. Em segundo passo, o que eu devo fazer para sair do pecado? Escute, por meio de um arrependimento sincero. Você precisa se arrepender do pecado. Você precisa se arrepender do que você fez. Você precisa se arrepender. E a Bíblia diz que o arrependimento, ele é acompanhado com confissão. Você precisa se arrepender e confessar a Deus o pecado que você cometeu. Você precisa se arrepender. Aleluia. Oh, glória a Deus. O que significa se arrepender? Se arrepender nada mais é do que a pessoa sair desta mentalidade, sair desta direção e ir para outra direção contrária. Se o pecado está te levando para o caminho do lado esquerdo, a tua mente, o teu coração, o teu corpo, o teu espírito tem que se voltar para o lado direito. Aleluia, glória a Deus. Você precisa entender isto, você precisa querer mudança, você precisa querer sair disso e mudar de rota, e mudar de caminho, e mudar de direção. Deus, por intermédio desta palavra, Ele quer te libertar do pecado. Em terceiro, o que mais que eu devo fazer para sair do pecado? Escute, você tem que não querer mais o pecado. Você não pode mais sentir prazer no pecado. Você tem que aborrecer o pecado dentro do teu coração, dentro da tua vida. Você precisa odiar aquilo que outrora fazia. Você precisa sentir repulsa, sentir nojo por aquilo que outrora você praticava e sentia prazer, sentia deleite. Você precisa pedir para Deus colocar esse sentimento em teu coração. Enquanto você sentir desejo, enquanto você sentir prazer, enquanto você sentir deleite, você não conseguirá se libertar deste pecado. Mas quando Deus entrar lá no íntimo do teu interior e você começar a passar a sentir repulsa, sentir nojo, sentir que você está aborrecendo este mal, Deus vai te livrar do pecado, Deus vai te libertar do pecado, Deus vai te arrancar do pecado. Aleluia, oh glória a Deus. É claro, meus amados, que nós vivemos num corpo suscetível a pecar. Nós podemos errar, nós podemos cair, nós podemos fracassar. Mas o problema é permanecer, o problema é ficar escravo, o problema é ter uma vida assim. Isto Deus não quer que nós venhamos viver. Deus quer te libertar do pecado. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Em quarto, o que mais que eu devo fazer para me libertar do pecado, viver longe do pecado? Ter uma vida de oração constante. Você precisa orar. Você precisa ter uma vida regrada de oração. Você precisa entender que Deus quer te ajudar, mas você tem que orar. Você tem que dobrar os seus joelhos pela madrugada, durante a manhã, durante o dia, durante a tarde, não sei. Você precisa ter uma vida de oração. Você precisa ter uma intensidade de oração. Aleluia, glória a Deus. Todos que buscaram a Deus com sinceridade e com verdade, Deus deu capacidade, Deus deu poder, Deus deu unção e Deus libertou do pecado. Em outro
ponto que você precisa saber para se libertar do pecado é ter uma vida de jejum. Ter uma vida de jejum. Você precisa jejuar. Você precisa colocar o seu corpo em submissão ao Espírito de Deus. O Espírito de Deus precisa dominar a tua mente. O Espírito de Deus precisa dominar o teu interior. O Espírito de Deus precisa colocar em ti o domínio próprio, e para isso você precisa mortificar os efeitos do teu corpo. Você precisa colocar os membros do teu corpo em sujeição, em submissão a Deus, e isto também por meio do jejum. Você precisa jejuar, aleluia. E outro ponto que é essencial também para ter uma vida afastada do pecado, para não ter uma vida de prática de pecado, é examinar a palavra de Deus e colocar em prática, examinar as escrituras e colocar em prática, estudar a palavra de Deus e colocar em prática, ouvir as palavras de Jesus e colocar em prática. Escute bem, não é ler somente, não é estudar somente, não é examinar somente e sair falando como um papagaio, não. É ouvir a palavra de Deus, é ler a palavra de Deus, é estudar a palavra de Deus, é examinar a palavra de Deus, é meditar na palavra de Deus e colocar em prática. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E tudo isto, se você fizer, com certeza você vai voltar para o caminho. Que caminho? Para o caminho do amor a Deus e do amor ao próximo, para o caminho da justiça, para o caminho da verdade, para o caminho da santidade a Deus, para o caminho da sujeição e da obediência a Deus. Aleluia, bendito seja para sempre o nome do Senhor. Isto aqui, se você fizer, Deus vai te libertar do pecado. E não interessa que pecado seja. Escute, para Deus nada é impossível, mas você precisa se esforçar. Você precisa querer. Se você querer, se você aceitar, se você deixar e se você buscar, Deus vai te libertar do pecado e te dar a vitória. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. E eu encerro aqui esta breve mensagem da parte de Deus para o teu coração. Consequências do pecado no homem e como sair do pecado. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, teu ministério, teu lar. Que Deus possa, por intermédio desta palavra, libertar o teu interior e te fortalecer com graça e com poder do Espírito Santo e fazer você caminhar na presença de Deus. Se inscreve no canal, compartilha esta mensagem, deixa o seu like, deixa os seus comentários, ativa o sininho das notificações, ajuda o canal a crescer e Deus com certeza estará abençoando a tua vida. Em nome do Senhor. Paz do Senhor Jesus Cristo.